Então, eu tenho certeza que Deus vai despertar no coração de vocês. Para aqueles que já é casado, irão despertar para a importância daquilo que Deus espera de você, a importância da sua vocação como marido, como pai, como apóstolo, a vocação do matrimônio. E para aqueles que ainda não casaram, tenho certeza que Deus irá mexer no coração, para que desperte a necessidade de se preparar para assumir aquilo que Deus espera de cada um no matrimônio e como marido. Então, o primeiro ponto, Deus quer nos lembrar a importância daquilo que Ele criou. A importância que é a família para Deus. Quando nós olhamos para o mundo hoje, nós vemos vários problemas. E de certa forma até nos rouba a esperança. Parece que tudo está perdido. Parece que não tem mais solução. A corrupção, a violência, a falta de amor e tantos outros problemas que assolam o mundo. Mas é que pouco nós acordamos ou refletimos que para ir no cerne desses problemas, se faz necessário voltar-se para as famílias. Porque são das famílias que saem os corruptos, é da família que saem os homicidas, é da família que sai tanto o bem como o mal. É da família que sai ali a pessoa que pode decidir, que pode elevar a pátria, o mundo, ou pode destruir o mundo. É através da família que pode dizer a qualidade e a quantidade de membros que estarão na igreja e até mesmo no céu. É na família então que nós encontramos muitas das vezes a solução que Deus quer dar para o mundo. Por isso, Madre Teresa uma vez foi questionada por um homem. O homem chega na Madre Teresa de Calcutá e pergunta para ela: se Deus é tão bom, por que Ele não envia alguém? Por que Ele não envia a cura da AIDS? Madre Teresa abaixa a cabeça, pensa e responde àquele homem: Deus enviou, mas abortaram Ele. Então veja só que Deus não deixa o seu povo sem resposta. E muitas dessas respostas Deus tem preparado para sair de nossas famílias. Então, quanto maior é a crise na família, maior será a crise no mundo. Maior será a crise no mundo. Porque a família é a sociedade, é a base da sociedade. É a célula máter. E aí então, para nós retornarmos a compreender o projeto de Deus, que é a família, nós temos que voltar desde Gênesis. Mas uma família como o projeto de Deus, ela é capaz de trazer a imagem da Santíssima Trindade, trazer a imagem de Deus. Porque assim como a Trindade é uma comunidade de amor, a família também é uma comunidade. Então,
Quando nós voltamos então para o livro de Gênesis, convido você a pegar a sua palavra, em Gênesis, primeiro capítulo de Gênesis. Versículo 27. Jesus. Primeiro capítulo de Gênesis, versículo 27. Então, diz assim: Deus criou o homem à sua imagem. A sua imagem de Deus ele o criou. O homem e a mulher, ele o criou. Então, o projeto de Deus, ele fez o homem e a mulher. E aí, mais adiante, ele vai dizer para quê? Para se multiplicarem. Para fazer uma família. Então, o projeto de Deus é uma família. E como era essa família no paraíso? O homem e a mulher. Quando Deus criou o primeiro homem, e depois ele criou a mulher. A primeira coisa que nós temos para entender o projeto de Deus é compreender que o homem e a mulher são seres de igual dignidade, mas seres totalmente diferentes. Santo Edith Stein vai dizer que, assim como nós vemos, assim como nós olhamos para o corpo de uma mulher e um corpo de homem, nós enxergamos diferença, muito mais essas diferenças são na alma, são no psicológico da mulher. Aquilo então que o corpo só demonstra uma realidade interior, somente uma realidade espiritual. E aí então Deus cria Adão e Eva. E lá no paraíso eles viviam segundo o plano de Deus, aonde o homem vivia uma complementariedade com a mulher. O homem, ele nasceu completo. Veja que complementariedade não é complemento. O homem não precisa de um complemento, porque em Deus ele se basta. Mas no plano de Deus ele quis que o homem e a mulher tivessem uma complementariedade que revelasse a Deus. Então o homem, ele tem um jeito mais duro. A mulher, ela tem um jeito mais dócil. São diferentes. Mas quando esses dois se unem, se colocam no plano de Deus, as diferenças deles são como flores, que irá iluminar um ao outro. Às vezes, algo que a mulher lhe faz, traz felicidade para a sua vida. Então essa complementariedade do homem e da mulher são como flores na nossa vida. E aí então, dentro do paraíso, o homem e a mulher, cada um tinha uma função. Cada um tinha uma função. O homem era aquele que Deus colocou para liderar. E depois então ele diz que criou a mulher para ser uma ajudadora, para auxiliar o homem naquilo que era o
projeto de Deus. E aí, até que então, o primeiro obstáculo se faz para o plano de Deus, no próprio jardim do Éden. O primeiro obstáculo se levanta contra o sonho de Deus, que é a família. O primeiro obstáculo se chama pecado. O pecado que Adão e Eva cometeram. E ali revela uma coisa, que o primeiro pecado desordenou a forma com que o homem e a mulher viviam. Havia uma perfeita união entre o homem e a mulher, até aquele momento do pecado. Também quando nós analisamos o pecado original, nós vemos a falta de autoridade que Adão teve. Adão, naquele instante, deixou aquilo que era a missão dele, de ser líder, de ser a cabeça. Porque naquele momento ele poderia falar para Eva: eu não vou comer esse fruto. Mas por respeito humano, ele quis agradar Eva e comeu o fruto. E aí então, o pecado entra no mundo e gera uma divisão, porque traz a concupiscência. O homem se torna o quê? Suscetível a querer o que é melhor, o mais confortável para si mesmo, o que é mais cômodo para si mesmo. E aí, traz as dificuldades. Por isso que a primeira coisa, para nós vivermos o nosso matrimônio, viver o sonho de Deus para nós, é nós rompermos com o pecado e apossar da graça de Deus para nos levar ao projeto de Deus, aquilo que Deus deseja. Então, Deus, veja que Ele confiou a terra. Deus confiou à terra a aliança do homem e da mulher. E aí, desde então do pecado original, vai trazer cicatrizes, vai trazer divisão para o relacionamento do homem e da mulher. E aí, vem Jesus Cristo restaurar a dignidade desse matrimônio, a dignidade do relacionamento do homem e da mulher. E mais do que restituir, ele eleva a relação do homem e da mulher ao nível de sacramentos. Desde já, é bom nós deixarmos no nosso coração que o sacramento, que o casamento, o matrimônio, não é algo humano, mas desde sempre é algo criado por Deus, desde o jardim do Éden. Porque aqueles que se levantam contra a família, os que querem destruir a família, o primeiro ponto que eles vão abordar, vão dizer, é que a família é algo meramente humano. E é algo que não é. E aí, como que Cristo faz, então? Cristo, a vontade de Deus, o plano original de Deus, não era que o homem tivesse várias mulheres. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos
que até Davi teve várias mulheres. Nós vemos Abraão, que teve relação com outra mulher, porque a sua mulher era estéril. Nós vemos alguns casos que era permitido o divórcio no adultério, quando era pego em adultério. Mas toda essa realidade nunca foi o sonho de Deus. Nunca foi o desejo de Deus. Porque o desejo de Deus sempre foi o matrimônio, o casamento indissolúvel. E somente com uma mulher. Esse sempre foi o desejo de Deus. Porque ao decorrer, nós vamos compreender o porquê isso era o sonho de Deus. O porquê Deus fez assim. E o porquê Deus permitiu que em casos de adultério se separasse. Jesus disse, pela dureza dos corações. E então, primeiro então que nós podemos entender o nosso papel de restituir as nossas famílias, de conduzir a nossa família para aquilo que Deus deseja, e de entender o nosso papel como homem, como marido. Nós precisamos entender então o que é o sacramento do matrimônio. Nós precisamos compreender e desejar no nosso coração viver esse sacramento como é o desejo de Deus. Para nós compreendermos então o que é o sacramento do matrimônio, nós precisamos compreender primeiro o que é o sacramento. O sacramento é um sinal sensível da graça instituído por nosso Senhor Jesus Cristo para santificar a alma. Então, o que é o sacramento do matrimônio? O sacramento do matrimônio foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo e estabeleceu uma união santa, indissolúvel, entre o homem e a mulher, e lhe dá a graça de amarem um ao outro, e se santificarem, e educarem os filhos cristamente. Então veja, o sacramento é para retornar. Deus elevou o sacramento, porque assim como o pecado, o primeiro obstáculo, gerou no coração do homem uma dificuldade de viver aquele plano original, Jesus Cristo, através do sacramento do matrimônio, Ele nos dá o antídoto, a graça necessária para nós retornarmos ao plano original e de vivermos os sonhos de Deus na família. E aí, para nós compreendermos então o que é o sacramento de forma mais profunda, nós podemos comparar, e de certa forma é uma realidade. O sacramento do matrimônio é um contrato. É um contrato em que o esposo e a esposa têm a liberdade de escolher com quem vai se casar. Cada um de nós tivemos a liberdade, e aqueles que ainda vão casar, têm a liberdade de escolher com quem vai se casar. Mas não tem a liberdade de escolher o que pode e o que não pode. O contrato é algo que já veio pronto. É uma realidade já engessada.
E a realidade, então, desse contrato é escrito por Deus. É escrito por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, independente das partes, algumas cláusulas não tem como mudar. Só basta nós que já entramos nesse contrato se adequarmos a essa realidade. Então, quais são essas cláusulas? A primeira cláusula desse contrato é a prole. O homem, quando ele casa, é por duas finalidades: pelo amor mútuo, mas pelos filhos, pela prole. Então, quando nós dizemos, se um homem fala, eu vou casar, só que eu não quero ter filho, e você vai lá e casa na igreja, o seu casamento não tem validade perante Deus. Não tem validade, porque na cláusula de Deus, no contrato de Deus, no sonho de Deus, tem que ser aberta a vida. Independe da parte de um ou de outro. O outro é a fidelidade. Nós fazemos o juramento da fidelidade. Não se pode ter relacionamento com outra mulher. E a outra é a indissolubilidade. O casamento é algo que não tem como cancelar. E qualquer um de algo que seja contra essas três coisas no casamento, se vai contra essas cláusulas, o casamento é nulo. Então, nós vamos decorrer e explicar um pouco sobre o porquê dessas três coisas. Para isso, primeiro a gente vai entender a finalidade do matrimônio. Qual é a finalidade do matrimônio? No plano de Deus, no desejo de Deus. É para que o homem consiga um grande dote? É para encontrar uma escrava? Ou por tantos outros motivos, às vezes, que não é o motivo de Deus. Então vamos trazer aqui os dois motivos, que é a finalidade. Para que serve o bem, o fim último do matrimônio? A primeira finalidade do matrimônio é gerar filhos. Gerar filhos. O matrimônio sempre tem que trazer para duas realidades. Uma realidade prática e uma realidade sobrenatural. Uma realidade da ordem natural e uma realidade da ordem sobrenatural. Como assim? Para nós compreendermos. Gerar filhos, primeira finalidade. Gerar filhos nessa terra, através do ato conjugal, mas também gerar esses filhos para o céu, educá-los para o céu, educá-los para ser cidadãos do céu. E aí, essa é uma realidade bastante dura, e que muitas das vezes é desconhecido de nós católicos. Um casal jamais poderá se colocar
algo que impeça eles de ter filhos, exceto em casos específicos, que eu vou dizer. Qualquer meio que não seja natural, DIU, camisinha, pílulas, qualquer outro disso, vai contra o plano de Deus. Só é permitido o espaçamento, só é permitido não ter filhos através do meio natural, mas somente pode ser usado em 4 casos específicos. O primeiro caso é quando economicamente a família não tem condição. Se vier o próximo filho, a pessoa vai passar fome. Então, nesse caso, a igreja permite o espaçamento através do método Billings, através do método natural. O outro caso é quando há leis de países, um exemplo como a China, onde é determinado que um casal só pode ter 2 filhos. Então, nesse caso, a igreja permite. Porque o que acontece? Se a pessoa tiver o 3º filho, ele tem que ser abortado. O outro caso é quando há um risco para a saúde da mulher. Quando a mulher ali, realmente ela tem um risco grave. Ela pode morrer. Então, nesse caso também. E aí, outro caso que é permitido é quando há certeza de que se pode aquela criança nascer com sérios problemas de saúde, uma síndrome, alguma coisa. Mas aí nós temos que atentar para essa realidade, porque é uma realidade que muito mais, será que uma criança que talvez venha com a síndrome, ela passar a existir e ser cidadão do céu, não é melhor do que ela não existir? Então sempre é uma pergunta, e isso é algo que cabe o homem perguntar a Deus. Então são esses 4 casos. Esses 4 casos que é permitido através do meio natural. E aí, a outra finalidade do matrimônio é o amor mútuo, o amor conjugal, o amor de amizade de união entre o homem e a mulher, o amor, a ajuda mútua. Esse é a outra finalidade. Veja, essas 2 finalidades, ela tem hierarquias entre si. Por quê? Porque muitos casos, principalmente na década de 50, eles tentaram inverter essa hierarquia. A primeira hierarquia é o quê? Ter filhos. É a prole. Porque é através dos filhos que vai se povoar o céu. É através do filho que é ali, por isso que tem que ser aberto ao filho. Porque é como se você colocasse um bloqueio de quantos vão habitar o céu. Por isso a importância de se abrir a vida. E aí então o que eles colocaram? Tentaram inverter. Primeiro colocar como a primeira finalidade do matrimônio o amor conjugal. Porque se eles colocassem o amor conjugal como a primeira hierarquia, como a primeira finalidade, como a primeira missão do matrimônio, aí você vai começar a abrir que o matrimônio pode ser para homem com homem, mulher com mulher. Você pode dar uma margem ao entendimento. Primeiro, por isso que a primeira finalidade então é a prole. E aí, nós podemos então compreender agora, passar, essa é a finalidade. O amor, a finalidade primeira
é a prole, os filhos, e o segundo é o quê? O amor, né? O amor mútuo. E aí, a visão conceptiva começou a ser trabalhada nos corações. Até mesmo os meios naturais, quando a família católica começa a se usar fora daquilo que é permitido por Deus, sem justificativa para o seu uso, começa a trazer no coração do homem e da mulher que os filhos é algo que tem que ser evitado, que o filho é algo negativo, que vai atrapalhar o relacionamento do homem e da mulher. Mas aí, nós precisamos então ter claros que na verdade o filho é um bem do matrimônio. Por isso Santo Agostinho, olha o que Santo Agostinho diz: são todos esses os bens de Santo Agostinho, por causa das quais as núpcias, o matrimônio são bom. A prole, a fidelidade, o sacramento. Que bom direito se pode afirmar, conterem esses 3 pontos, um esplêndido compêndio de toda a doutrina acerca do matrimônio cristão. Declara eloquente mesmo santo, ao dizer: na fidelidade se tem em vista que fora do vínculo conjugal não haja união com o outro ou com outra, na prole. E essa se acolha, na prole acolha-se amorosamente, sustente-se com solicitude e eduque religiosamente, como sacramento, enfim, que não se rompa a vida comum, a que aqueles ou aquelas que se separam não se juntem a outro, mesmo por causa dos filhos. Então isso é uma frase de Santo Agostinho. Então, com essa visão de evitar filhos, começou a romper com a percepção de que ter filhos é algo bom, é um bem, é uma graça que Deus está te dizendo. Por isso que para os judeus, né, ter filhos sempre é uma bênção de Deus. Então, os filhos, né? E aí o segundo passo é a fidelidade. A fidelidade que só há um homem e uma só mulher. Que ao casar, ao dizer sim, ao fazer os juramentos, não há outro, não pode haver outra mulher. E essa realidade da fidelidade é mostrada na própria passagem de Jesus Cristo, em Mateus 5:28, que ele diz que quando um homem, só basta o homem olhar com os olhos de concupiscência, ele já cometeu adultério no coração. A fidelidade é algo que vai trazer uma segurança não somente para o esposo ou para a esposa, mas para os filhos. A fidelidade, então, começa a ser visto como um peso pela sociedade, mas quando na realidade ela é um bem para a família. E aí, o terceiro bem do matrimônio é o sacramento, ou seja, também pode ser entendido aqui, a indissolubilidade. Então,
a indissolubilidade, esse bem, ele é dado, sobretudo, é um bem por quê? Porque ele traz uma segurança aos filhos, mas ele também traz uma segurança à esposa, à esposa. Porque se a pessoa fica doente, um exemplo, se o esposo fica doente, ele não pode ser abandonado, porque é uma indissolubilidade. Quando vem uma tempestade, não pode, você vai ter que sentar e resolver, porque é indissolúvel, não tem como separar. E aí tem uma frase de um padre que diz assim: o esposo e a esposa serão duas mãos juntas, em uma eterna adoração, ou dois punhos acorrentados em eterna condenação. Olha que frase forte. Então, é indissolúvel. Casou, não tem como casar. Exceto daquilo, aquilo, né? Que às vezes a pessoa casa, não tem reta intenção, né? Ele fingia ser algo que ele não era, então tem alguns casos. Mas quando acontece, o sacramento, ele é indissolúvel. Então, o Papa Leão XIII, ele diz sobre o divórcio: é visto para destruir a família. Concluímos como gravíssimas palavras de Papa Leão XIII: ao abater poderosos reinos, nada tem maior força do que a corrupção dos costumes. Facilmente se percebe que o divórcio são os maiores inimigos da prosperidade da família, das nações, dado nascerem de costumes depravados dos povos e fomentam como atestado a experiência, uma sempre maior corrupção da vida privada. Então, vai dizer lá em Mateus, Deus fala: o que Deus uniu, o homem não separa. Então veja que há um atentado contra a família, que tem sobretudo levado a cometer um sacrilégio no matrimônio. Tem levado à destruição do plano de Deus. Quando um pai ou uma esposa, quando um marido ou a esposa, ela comete um pecado contra esses bens do matrimônio, ela abre a porta de sua casa, de sua família, para que Satanás entre e destrua o plano de Deus, o matrimônio. E quando, ao contrário, se vive esses bens, se busca essas finalidades, se abre a essa realidade do sonho de Deus, alcança-se a graça para viver a finalidade, para viver aquilo que Deus criou o matrimônio: a multiplicação e a perfeição do homem, do esposo, da mulher. Então, veja, se nós fazemos uma reflexão profunda sobre essas realidades, nós iremos ver que a nossa sociedade, que a nossa família tem sido destruído pela quebra desses bens. Há um ataque que vai fazendo com que aquilo que era um bem, aquilo que era uma bênção para você, é te apresentado como algo ruim. O filho é ruim, o filho atrapalha.
A fidelidade, para que eu vou casar? Para que eu vou ter fidelidade? Eu vou pegar todas. Ou o outro, para que indissolubilidade? Isso não existe. Para que o sacramento? Então, essa realidade do sacramento é uma bênção na vida, ele é indissolúvel. Vai trazer uma tranquilidade para você, vai trazer uma tranquilidade para os seus pais, para os seus filhos. Que qualquer temporal que der na família, vão permanecer em Jesus, vão permanecer em pé. E aí, quando nós olhamos, quando se perde esse olhar de indissolubilidade do casamento, o matrimônio parece ser só algo. A pessoa entra no matrimônio e não tem a disposição de melhorar. Se não der certo, eu largo. Não tem a disposição de se mudar, de se aperfeiçoar, de se tornar melhor para o outro. Porque perdeu-se o bem da indissolubilidade. E o sacramento, ele é dado esse por Jesus Cristo. É dado ao homem e à mulher a graça para ele ser aquilo que Deus deseja. Para ele viver a finalidade do matrimônio. É dada a graça de Deus. O que nos impede é nós de abrirmos a graça de Deus. O grande obstáculo é isso. Mas se nós nos esforçarmos, nos sacrificarmos, nós alcançaremos a graça de sermos aquilo que Deus deseja. Que é de multiplicar, ter tantos filhos que Deus assim o desejar. E de santificar um ao outro. O esposo santificar a esposa e a esposa santificar o esposo. Então, a família, ela é uma sociedade. E aí, no plano de Deus, então, é o homem e a mulher viver uma união tão profunda, de eles enxergar, de não encontrar um, mas os dois ser um só. Não é somente nos corpos, mas uma união no coração, na alma. No sacramento, você recebe algo, uma marca na sua alma, que será levada pela eternidade, através do sacramento do matrimônio. E aí então, o desejo para Deus, para o homem, qual é? É de ser a cabeça da família. Assim como toda a sociedade, todo o país necessita de um líder, a família também precisa de um. A família também precisa de alguém para liderar. Para alguém que vai conduzir a Deus, que vai conduzir o homem e a mulher para a finalidade do casamento, da união, da santificação. E aí, só que para nós entendermos então como Deus colocou e elegeu o homem como chefe, nós temos que compreender essa autoridade dada por Deus. Porque quando nós olhamos para o mundo hoje, algo que é uma autoridade, quando olhamos para aquilo que é autoridade, nós olhamos para quem? Para alguém que tem privilégios. Alguém o quê? Que pensa em si próprio. Então, no mundo moderno hoje, houve uma corrupção do que aquilo verdadeiramente é a autoridade que Deus deseja para que o homem seja na casa dele.
Então, por isso, nós vamos compreender, primeiro, um pouco sobre o que é essa autoridade segundo o coração de Deus. A autoridade não é algo para si, mas é para o outro. Um exemplo: um padre, ele recebe uma autoridade espiritual, mas essa autoridade pouco traz bem para ele próprio. Porque o padre não pode se aplicar o próprio sacramento da confissão. O padre não pode se aplicar o próprio sacramento da unção dos enfermos. Ele é para o outro. Então a autoridade que Deus coloca sobre o homem, de ser cabeça da família, não é para ele viver o comodismo, para ele se aproveitar daquilo, mas é para ele se colocar para o outro. Então, essa autoridade é dada por Deus. Você, homem, há uma autoridade sobre você. E essa autoridade, ela foi dada pelo próprio Cristo. Por que que Deus colocou? Porque é necessário ordenar a família. Se na família a mulher e o homem tivessem a mesma responsabilidade de ser chefe, o que ia acontecer? Um às vezes buscaria uma finalidade e o outro uma outra finalidade. Que todas as finalidades são boas e deveriam ser buscadas. Mas o que aconteceria? Ia anular a força um do outro. Por isso é necessário se colocar essa autoridade para ordenar as coisas. Ordenar e buscar, né, esse objetivo. Então, a autoridade é dada por Deus, a autoridade ela é para o outro, é uma autoridade que vai ser exercida para o bem do outro, para o bem dos filhos, para o bem da esposa. E aí, essa autoridade, ela deve ser exercida não como uma tirania, mas ela deve ser exercida no sacrifício, de querer mais o bem do outro. Quando nós olhamos para o mundo hoje, e aí nós vamos olhar para a nossa casa, olhar para a nossa família, quando nós olhamos para o bem do outro, ou para a autoridade no mundo, nós vemos que há uma crise de autoridade. A primeira crise de autoridade é aquela que aconteceu no jardim do Éden. Que o homem desobedece a Deus. E ali gera o quê? Uma crise de autoridade. O homem perde o referencial de autoridade. E aí, qual é a outra? Quando nós olhamos também a própria Revolução Protestante, ela gerou uma crise de autoridade. Por que que ela gerou uma crise de autoridade? Porque toda a autoridade estava sobre a igreja. A partir da Resolução Protestante, o que acontece? A autoridade está na igreja que cada um pode ser. Cada um é uma igreja, então cada um tem uma autoridade. Então é ele que vai decidir. Já não está naquilo que é ensinado, que foi deixado por Jesus Cristo. E aí, essa autoridade nós continuamos com a Revolução Francesa, e aí vai chegando na família, no trabalho, onde não se tem mais o respeito
pela autoridade. Não tem mais noção de autoridade. Não se respeita mais porque foi colocado por Deus. Às vezes só se respeita no trabalho, por exemplo, porque para não ser mandado embora, né? Às vezes para não perder o benefício. Então, há uma crise da autoridade verdadeira. Eita. Só um instante. E aí, a outra crise também causada pelo mau uso da autoridade. Pelo mau uso da autoridade. Por governantes que governaram, que usaram a autoridade para bem de si mesmo. Então, para o homem usar, tomar posse daquilo que é desejo de Deus para a vida dele, de se tornar um líder, de se tornar a cabeça de sua casa, se faz necessário ele conduzir a sua casa para aquilo que é vontade de Deus. Ordenar a sua casa para as coisas do alto. Para nós compreendermos um pouco, ver que quando nós olhamos para o mundo hoje, que essa crise de autoridade, que o homem deixou de tomar esse papel, muitas das vezes nós percebemos na própria criação dos filhos. A mulher, ela deixou de ser criada para ser aquela que irá auxiliar. Ela começa a ser criada para ser independente, para ser autônoma, não para viver debaixo de uma autoridade. E os meninos também começam a ser criados não de uma forma que os prepare para assumir esses deveres, de assumir esse ponto de liderança. E aí, para nós então compreendermos mais profundamente essa autoridade que Deus nos deu, nós temos que compreender o versículo de Efésios 5, versículo 21 a 26. Quem quiser puder abrir. Efésios 5. Do 21 ao 26. Sede submisso uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam ao seu marido, como o Senhor, como ao Senhor. Porque o homem é a cabeça, e como Cristo é a cabeça da igreja, o Salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, esteja a mulher em tudo
sujeito aos maridos. E vós, maridos, amais vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, a fim de purificá-la, com um banho de água e santificá-la pela palavra. Palavras do Senhor. Então, assim como Cristo é a cabeça da igreja, o homem deve ser a cabeça da família. Quando nós olhamos aquela passagem também que nos fala que o dever do homem é amar a esposa como Cristo amou a igreja, ao ponto de se doar, se sacrificar. O homem, então, ele precisa estar em Deus, obedecer às leis de Deus, amar a Deus, para ele poder tomar o papel, para ele tomar aquilo que Deus espera dele. E aí, para ele viver essa autoridade, ele precisa levar, então, em primeiro lugar, ordenar a família dele para Deus. O segundo ponto, enxergar os bens espirituais. Porque quando nós não temos esse olhar sobre o sacramento da igreja, nós perdemos a visão espiritual do matrimônio. E nós começamos a trazer um olhar somente para aquilo que é natural, sobre as necessidades financeiras, sobre as necessidades práticas. E esquecemos de olhar para o bem maior, que são os bens espiritual, a vida de oração, o sacramento. O outro ponto de autoridade não é olhar a mulher como uma escrava, mas é olhar para a mulher como uma companheira de vida, como uma colaboradora. E sempre, assim como o homem, então, é a cabeça, a mulher é o coração. E um não vive sem o outro. O matrimônio não vive sem o outro. E aí, por isso, então, é necessário que daquilo que for tomadas as decisões, seja consultado a mulher. Seja uma consulta à mulher. Ceder sempre quando for possível. Consultar, mas sem que nem não ser como Adão, por respeito humano, às vezes tomar uma atitude que é contra Deus. E buscar aquilo que foi falado anteriormente, a maturidade. A maturidade como homem, a maturidade como esposo. Então o homem, ele vai exercer também a autoridade segundo o desejo de Deus, quando ele só buscar aquilo que é justo, aquilo que é devido de cada um dar. Ele só vai pedir à mulher aquilo que é justo, aquilo que de fato cabe a ela, no plano de Deus. E para ele ser uma autoridade, segundo o coração de Deus e aquilo que Deus espera dele, ele precisa ser um líder digno de ser obedecido. E para ele ser um líder digno de ser obedecido, ele tem que, sobretudo, obedecer a Deus, obedecer à igreja, obedecer os superiores,
Assim ele se torna então um líder digno de ser obedecido. Ele tem que ser paciente para suportar e esperar. Ele tem que compreender que às vezes não é na força, não é na violência, não é na imposição, mas é no respeito, no amor. Ser amoroso com a sua esposa. Portanto, a autoridade do homem, ela tem que ser baseada sempre na caridade. A caridade deve ser ordenar a ação do homem, a ação do marido. Porque ali é a carne da sua carne e o osso do seu osso. Então, para nós compreendermos e resumirmos o papel do homem, o homem é a cabeça. Cabe ele então ordenar e levar a família a buscar aquilo que Deus deseja. Portanto, o homem na família, ele vai ter o papel de Deus. Assim como Deus age no mundo através da criação, providência e redenção, o homem vai agir na família através da procriação, da providência e da redenção. A procriação é gerar os filhos de forma ao mundo, no mundo natural. Mas também criar os filhos, gerar os filhos na ordem espiritual. A providência é providenciar os bens necessários para que a família viva dignamente. Mas também providenciar tudo aquilo que é necessário para que a esposa, o filho, se desenvolva na graça de Deus, se desenvolva como pessoa, se desenvolva como os filhos de Deus. E a redenção é através do marido ser o que vai auxiliar a família a se santificar, a levar a santidade à família. Então, o homem, ele precisa ser o mais de Deus da sua casa. Ele precisa ser o mais santo. Ele precisa ser o exemplo. O exemplo do que reza, do exemplo do que se sacrifica, o exemplo do que se doa, o exemplo do que se busca a Deus. Somente com essa ordenança na família, da mulher e do marido, ocuparem aquilo que Deus deseja para eles dentro da família, nós conseguiremos restaurar o plano de Deus. Nós conseguiremos restaurar esse país, essa cidade, as comunidades, a igreja. Tudo depende de nós, auxiliado, sobretudo, primeiro pela graça de Deus. Mas Deus quis a colaboração nossa. Então, se nós queremos então viver aquilo que é de Deus, aquilo que é do Senhor, nós precisamos assumir os nossos papéis na nossa casa. Nós precisamos amadurecer. No mundo hoje,
quando às vezes nós olhamos, é mais comum, quem é o que mais reza na nossa casa às vezes? É a mulher, não é verdade? Quem é que mais busca? É a mulher, não é verdade? Às vezes. Está na hora de nós voltarmos a ser os homens. Porque quando nós olhamos para a igreja, uma crise que há na igreja hoje, quem mais serve na igreja, é homem ou é mulher? É mulher. Nós precisamos assumir o nosso posto. E para isso, então, nós precisamos voltar os nossos corações para Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos. E a pensar agora naquilo que Deus falou ao seu coração nessa noite. Deus coloca agora no meu coração que o primeiro passo para nós assumirmos como maridos é nós não mais cometermos sacrilégio contra o matrimônio. É não nós mais atentarmos contra um matrimônio. Você, meu irmão, é um escolhido de Deus para ser a autoridade da sua casa. Porque é sobre os seus ombros que está o dever de levar a sua esposa e os seus filhos para Deus. Cabe a ti a responsabilidade de assumir esse papel. De liderança, de alguém que se sacrifica para o bem da família. Pense agora no como você tem sido como autoridade. Como você tem sido como esposo na sua casa. Tem vivido aquilo que é desejo de Deus, sonho de Deus. E você que não é casado, será que já tem as virtudes necessárias para tomar posse, para assumir o compromisso de ser autoridade na sua família, que irá ser gerada? Pode abrir os olhos. Então, se nós pensarmos um pouco, nós iremos ver que para ser essa autoridade, segundo o coração de Deus, para ser um líder e tomar a autoridade para o bem do outro, para ordenar para Deus, será necessário sacrifício de nós mesmos. Será necessário o auxílio da graça de Deus. Quando uma casa tem claramente isso, um pai que é a cabeça, que governa